Mateus, Evangelho de Mateus 28. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo, e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Amém? Graças te damos, Senhor. Tema da mensagem é: ele não está mais aqui. Queridos, a morte de Jesus foi um divisor na história da humanidade. Desde o seu nascimento até a sua vida e o ministério. Jesus, ele foi um homem que dividiu a história, o antes e o depois. Jesus, ele tinha uma missão, um projeto, que era de salvar e buscar o que havia perdido. Aquele sábado, que eu posso dizer que é o sábado do silêncio, é o sábado em que todos estavam ansiosos, todos estavam apreensivos, alguns com medo, porque o pastor supremo havia sido ferido. Jesus havia sido crucificado dentre os ladrões, humilhado, insultado como um bandido, como um assassino. A história dizia, e ele pregava, que ao terceiro dia o Filho do Homem ressuscitaria dentre os mortos. Na sexta-feira, houve o terremoto da morte de Jesus. Houve o terremoto da sua crucificação. Quando ele olha para o céu e diz: Pai, tudo está consumado. Naquele momento, a palavra de Deus se cumpre na sua vida. Jesus, ele veio e causou essa divisão na história. O sábado foi o sábado de apreensão, um sábado onde todos comentavam o acontecimento. Jesus morreu. A promessa é que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E diz a Bíblia que quando o Senhor Jesus, estava no domingo, ao qual ele havia sido morto, o domingo seria o domingo da ressurreição. Eu e você precisamos acreditar e confiar que para cada sexta-feira da paixão, para cada sexta-feira da morte, existe um domingo da ressurreição. Eu e você precisamos crer na palavra daquele que disse que ressuscitaria, e ao terceiro dia ele ressuscitou com poder e glória. Nós, como filhos de Deus, estamos esperando uma outra promessa se cumprir.
a promessa da sua volta. Ele disse que voltaria novamente, porque aquele que subiu aos céus é o mesmo que descerá aos céus, com poder e autoridade. E a promessa é essa, que ele voltaria. Mas eu quero deixar aqui para você um momento de reflexão, que quando Jesus morre, o sepulcro está lá, preenchido até o domingo. Logo pela manhã as mulheres foram até o sepulcro, mas foram recepcionadas pelo anjo. E o anjo do Senhor disse às mulheres: não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado. E aí o anjo do Senhor diz: ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. E o anjo enfatiza isso como um sinal de que a sua palavra se cumpriu. Porque eu e você precisamos entender que Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Se ainda não cumpriu na minha, na tua vida, é porque não está no tempo dele. Mas nós precisamos entender que Deus é um Deus que cumpre. Ele cumpriria, a palavra se cumpriu quando ao terceiro dia ele disse que ressuscitaria, e ele ressuscitou. E o evangelho foi pregado e começou a ser anunciado, porque essa era a mensagem do verdadeiro evangelho. Há boas novas de salvação, mas depois disso Jesus se tornou a mensagem viva do evangelho. Quando o anjo disse para aquelas mulheres: vão depressa e digam aos discípulos dele, ou seja, diga que ele ressuscitou. Essa é a palavra do evangelho. O evangelho verdadeiro não é que você vai ficar rico, não é que você vai ficar poderoso. O evangelho verdadeiro, ele se consiste na palavra: ele ressuscitou. Jesus está vivo. Você pode crer nisso? Se você crer que ele está vivo, diga isso: Jesus está vivo. Ele vive. Jesus vive. A palavra se cumpriu. E aquelas mulheres foram anunciar a sua ressurreição. E eu imagino a alegria, o gozo no coração delas. No versículo 8 fala isso, do Evangelho de Mateus 28, versículo 8. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, um misto de sentimento, um misto de emoção, alegres e amedrontadas, porque a palavra havia se cumprido. O nosso Senhor não está mais lá, ele está vivo, ele ressuscitou com poder e glória. E eu e você temos essa esperança. Qual é a esperança, pastor? A esperança que ele vai voltar. E o anjo diz: digam aos discípulos, ele ressuscitou dentre os mortos. E ele vai ir até vocês para a Galileia, ele vai ao teu encontro, lá vocês o verão. Olha que palavra de conforto, que palavra que veio ao coração daquelas mulheres. E eu tento imaginar pela minha fé o quanto elas saíram correndo até dizer aos discípulos: olha, ele ressuscitou, verdadeiramente ele não está mais lá. Diz a palavra de Deus também que houve um terremoto e a pedra daquele sepulcro rolou, fazendo com que Jesus se levantasse do templo. Eu e você, qual seria a nossa reação? Ao chegar diante do sepulcro, do túmulo de Jesus, e notar que o seu corpo não estava mais lá. Sairíamos correndo e depressa, e anunciaríamos, e aqui se vê o evangelho sendo pregado.
O evangelho de que ele ressuscitou. O evangelho de que ele está vivo. A palavra se cumpriu. Jesus vive. E Ele está habitando em mim e em você nessa noite. Ele quer que você entenda de uma vez por todas. Ele está vivo. Billy Graham, um dos maiores evangelistas que já pisou nessa terra e já existiu aqui. Ele tem uma frase que mexe muito no nosso coração. E ele fala assim que o maior acontecimento da terra não foi o homem ter subido à lua e ter pisado nela. Mas foi sim, Jesus ter descido à terra e ter pisado nela. Eu e você fazemos parte desse milagre, o milagre da ressurreição. Até porque foi por mim, até porque foi por você. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus vive, e essa é a mensagem nesse mundo de desesperança, nesse mundo onde as pessoas estão falando do caos, onde as pessoas estão contando os mortos, onde as pessoas falam de notícias ruins. Existe uma boa notícia que eu e você precisamos pregar em todo o tempo, é que Jesus vive. Ele vive. Essa é a notícia que o mundo precisa saber. Jesus ressuscitou e Ele em breve vai voltar buscar a sua igreja. Você pode dizer isso? Diga, evangelize, pregue aonde for, quer nas redes sociais, quer por carta, quer por telefonema, quer de qualquer maneira, por mensagem, quer no seu Facebook, no seu Instagram. Profetize e declare isso, declare, Jesus vive. Porque o que as pessoas parece que esqueceram. Porque o mundo está à beira do caos emocional, econômico, financeiro, espiritual. E essa mensagem não pode, de maneira alguma, perder a sua validade. E ela nunca vai perder. Nunca! A palavra da cruz, a palavra do evangelho genuíno, que aquelas mulheres, as primeiras a pregarem que Jesus havia ressuscitado. E aqui eu vou brincar com as mulheres. Posso, pastor Hugo? Brincar com as mulheres? Dizem que Jesus aparece para as mulheres. O anjo do Senhor conta para ela que Jesus havia ressuscitado, né? Porque a notícia chegaria mais rápido. Eu não sei se é verdade. Brincadeiras à parte. Que privilégio foi o delas. De anunciar que o sepulcro está vazio. E que Jesus vive. Jesus vive, irmão. E a pergunta que eu faço para você é: você crê de fato nisso? Você crê de fato que Jesus está vivo? Você crê de fato que Ele ressuscitou? Então não tenha medo